Ontem à noite aconteceu o primeiro debate presidencial de Donald Trump versus Kamala Harris. O evento teve várias trocas de acusações e discussões de temas cruciais ao povo americano. Quem vai comentar com a gente o desempenho dos candidatos é Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional pela USP. Doutor, bom dia. Tem já um monte de pesquisa pipocando aí dizendo que Kamala, na opinião dos eleitores, foi melhor. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, agradeço o convite. Bom, realmente ela superou as expectativas, ela não tem muita prática em debates, a trajetória dela não é só composta por uma carreira política, até mesmo é algo mais recente. Na vida dela mesmo, ela tendo ocupado um cargo relevante, vice-presidente da República. De qualquer forma, eu acho que a gente tem alguns aspectos interessantes. Ela foi muito bem. Eu não diria que ela foi muito melhor do que Donald Trump, até porque ele se comunica bem, é um político muito experiente, mesmo usando algumas bravatas, na verdade, ela toda uma lógica de comunicação, como ele direciona a sua campanha. Então, não é fácil superar Donald Trump. E ela superou, mesmo que não tenha sido em larga escala. Mas isso é muito importante, porque havia grande expectativa a respeito de como seria o desempenho dela, já que ela é a grande novidade desta eleição, entrou ainda recentemente em campanha, então a gente teria que perceber nela realmente uma grande articulação, e ela chegou nesse ponto. Então isso favorece muito a campanha. Outro aspecto importante é o de que ela não tratou só de questões ligadas propriamente à origem dela, uma mulher negra, filha de imigrantes. Ela tem essa pauta é importante, importantíssima para os Estados Unidos, mas ela mostrou que ela trata de qualquer tema nacional relevante, várias outras questões, como, por exemplo, economia. Então, realmente, mesmo que não seja por uma grande margem, ela saiu vencedora. Donald Trump também teve um desempenho bom, o dela foi melhor, mas, acima de tudo, era dela que a gente tinha alguma expectativa em relação a que novidades ela traria, e essas novidades foram muito positivas. Certo. Agora, Donald Trump focou em temas como a economia e a imigração, que são temas caros a ele, que ele vem trabalhando ao longo de toda a campanha. Para a gente situar o telespectador que não está acompanhando tão de perto assim as eleições americanas, o que muda na legislação contra a imigração se o Trump ganhar e se a Kamala ganhar? Como é que fica a situação? Só para a gente fazer um contexto para quem está chegando agora. Na verdade, a questão da legislação, mesmo sendo um ponto importante, o mais importante é a gestão do dia a dia da imigração. É o controle de fronteiras, é como se organizam as polícias que cuidam da fronteira, principalmente aí, como a gente sabe, a fronteira sul, a fronteira com o México, como que ela é policiada, como ela é cuidada e como é a política de deportações. Então, as questões principais de imigração, elas estão relacionadas com a gestão do dia a dia, que tem um presidente da República. A parte normativa, a parte legislativa, ela é importante, mas ela não é determinante. Eu dou aqui até alguns exemplos. Se a gente pegar as últimas gestões de presidentes americanos, até uma surpresa. Uma das que mais deportou, ou seja, expulsou imigrantes ilegais, foi a de Obama, do presidente Obama. Então, há até uma surpresa para muitos nesse fator, mas é verdade. Então, essa questão do dia a dia é que vai ser relevante e como eles vão tratar. Com relação a discurso, o de Donald Trump sempre é mais assertivo nesse sentido, agrada muito os eleitores. Mas na gestão de dia a dia, caso o presidente americano não saiba dosar quando ele mantém imigrantes ou quando ele permite que entrem mais ou menos, ele também não permite, às vezes, o funcionamento da economia. Você tem vários problemas relacionados com falta de mão de obra em vários setores da economia americana e, principalmente, mão de obra de setores mais básicos, onde há escassez dentro de uma economia sofisticada como a americana. Então, Donald Trump tem um discurso mais forte, muito mais do que Kamala Harris, mas na prática mesmo, só mesmo quando eles assumirem o poder, a gente vai saber a grande diferença, tendo aí como exemplo uma gestão que nos surpreende, como a de Obama, que deportou muito mais até do que em gestões republicanas.
E no quesito economia, né? A Câmara conseguiu se posicionar, Donald Trump meio, conseguiu também se mostrar de alguma forma, mas quem conquistou mais eleitores nesse ponto, doutor? Na questão da economia, há uma memória ainda de um período da gestão do Donald Trump, onde a economia teve um bom desempenho. Se a gente pegar alguns números mais gerais, a gestão atual até vai melhor. Então, nós temos um nível de desemprego mais baixo, crescimento econômico elevado. Mas na questão de custo de vida, realmente a gestão atual, de Joe Biden, ela tem problemas sobre isso. E não é propriamente uma questão de má gestão econômica, e sim uma consequência da pós-pandemia. A gente está verificando isso mundo afora, inclusive no Brasil. Houve uma elevação no preço, principalmente dos alimentos, e uma redução, portanto, na capacidade de compra da maior parte da população, principalmente a população mais carente. Nos Estados Unidos, o mesmo efeito. Então, quando eles falam de economia, passam-se dados favoráveis de desemprego baixo e crescimento econômico elevado, mas para o dia a dia do cidadão, ainda há muitas críticas à gestão atual por conta propriamente do custo de vida. E Kamala Harris, ela não conseguiu, eu acho que esse foi um dos pontos que ela tem que repensar, apresentar boas propostas no combate a essa questão do custo de vida. E Donald Trump, ele tem a favor de si, nesse quesito principalmente, uma memória dos americanos de que havia uma capacidade de compra maior durante a sua gestão. Então, acho que essa ainda é a grande questão que Kamala Harris tem que superar, preparar propostas para mostrar como vai resolver esse gargalo econômico, a redução na capacidade de compra das pessoas, principalmente das classes menos favorecidas. Enquanto o senhor falava desse ponto, a gente viu uma cena do debate ali em que a Câmara se mostra inabalável. Ela faz caras, sorrisos sarcásticos e ela conseguiu desestabilizar o Trump em alguns momentos. O senhor teve essa percepção também no debate? Sem dúvida, ela foi muito competente também nisso. Olha que não é fácil, porque Donald Trump tem muita experiência, já mencionou, é um homem da mídia. Ele segue uma linha de lógica, de perseguição contra si, tanto que já daqui a pouco pode falar um pouquinho sobre isso, de que a candidatura dele é perseguida, de que não querem permitir que ele governe porque ele realmente vai fazer a diferença, e ela desmontou em vários aspectos esses argumentos, mantendo-se fria e muito preparada. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ela foi extremamente preparada por esse debate, justamente porque é decisivo para ela mostrar que ela está firme na campanha, que ela é uma candidata forte. Então, foi um debate que não serviu, como eu falei, muito para fazer diferença em relação a voto neste momento, mas sim para consolidar a candidatura dela como uma candidata forte, uma candidata de excelência. E ela teve esse papel, inclusive desestabilizando Donald Trump. Olha, que poucas pessoas conseguem isso. Então, ela teve essa capacidade. Esse foi um dos pontos mais favoráveis à postura dela na noite de ontem. Sim, ela foi bastante firme. E os dois se saíram bem, mas as pesquisas apontam então que os eleitores acreditam que Kamala se sobressaiu. Doutor, os democratas já pediram um novo debate. O senhor acredita que o Trump vai aceitar? Eu acho que sim, porque ele também aprendeu neste. Ele também estava precisando testar Kamala, entendê-la e com certeza também seus marqueteiros, o pessoal da sua campanha. As campanhas nos Estados Unidos, elas são uma enormidade. Você tem gabinetes enormes de articuladores, de pessoas preparadas para essa orientação para os dois. Para Kamala, vai ser uma nova oportunidade para mostrar que ela continua nessa trajetória de saber lidar com Trump no debate e ir melhor que ele. Então, a partir daí, ela consegue começar a angariar votos. Agora foi realmente uma questão de afirmação de candidatura e ela foi muito bem. E para Donald Trump tentar derrubar esse excelente desempenho que ela teve ontem. Então, me parece que para ambos há um interesse, sim, na realização de pelo menos mais um debate. Muito obrigada, doutor, pela colaboração. Doutor Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP, falou com a gente aqui sobre o debate que aconteceu ontem à noite para os presidenciáveis nas eleições americanas. Muito obrigada, doutor. Uma ótima tarde a todos.